Prazer enorme conhecê-lo. O pastor é lá da terrinha, viu? Lá do Cuscuz. Era vizinho nosso lá. Lá de Maceió, pastor. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então estenda a sua mão para cá. Eu quero agradecer a equipe de louvor. Deus recompense vocês. Todos que estão nos servindo lá no Boas-Vindas, na mordomia, na transmissão, no som, na projeção. Deus recompense, filhos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê? Só os corajosos. Estenda a mão. Só metade. Só os corajosos. Estenda a mão. Isso. Diga assim comigo. Meu Deus, toma o teu servo, o pastor Genival Bento, em tuas mãos. Venha usá-lo muito mais do que da última vez. Refresca a unção do teu Espírito que já é sobre ele, e que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Diga: pastor Genival, deixa Deus te usar, nós te abençoamos em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, recebendo o servo de Deus em nome de Jesus. Queridos, com muita alegria, obrigado. Quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer-lhes da minha gratidão a Deus por estar entre vós. Eu quero ler o texto que está no meu coração para esta noite. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, tem um texto que eu quero tomar como leitura, como base, para trazer-lhes uma mensagem de restauração, estimulativa. Versículo 11, capítulo 33 de 2 Crônicas, tem uma história, um texto, que diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos, em algumas versões diz ganchos, e o amarraram com cadeias ou correntes e o levaram à Babilônia. Diga misericórdia. Queiram sentar-se, por favor. Enquanto eu agradeço ao pastor Arlindo, que é uma alegria, juntamente com a pastora Roberta, uma grande alegria conhecê-los, a todo o ministério, a igreja, é muito bom estar aqui convosco. E aqui em South Carolina, a primeira vez, e é difícil esquecer, não é? Daqui para frente, vocês sempre que falar aqui, vocês virão em primeiro lugar. Então, muito obrigado pela receptividade, o carinho. Quero agradecer ao irmão Francis, que por meio dele estou aqui, ao Davidson. Que Deus vos abençoe. Queridos, eu quero tomar por base essa história, tendo em vista que a nossa fé, ela é baseada neste período entre os judeus, e por eles estamos nós aqui, por meio deles. E eu gostaria de, nesta noite, falar-lhes sobre entre espinhos e cadeias. E gostaria de pedir-lhes a vossa compreensão e paciência, porque o meu objetivo é que você saia daqui sabendo mais deste Deus. Quando nós debruçamos sobre a história da dinastia davídica, os irmãos vão de convir que com a rejeição de Saul, foi a dinastia que Deus prometeu. E quando nós acompanhamos os períodos, os irmãos observam que depois de Salomão, com o seu erro, então a partir daí a sua sucessão começou entre altos e baixos.
Os irmãos observam que sempre que vão ler a história dos reis de Judá, sempre vão instalar aqueles que fez o que era bom ao Senhor e os que fez que era mal diante de Deus. E um dos períodos mais crucial começa com o rei Uzias, quando ele se ensoberbece, e ensoberbecendo ele, não arrepende-se, e sai do palácio para o templo, para usurpar o poder sacerdotal, e ele já sai leproso, escanteado, para morar em uma casa particular. Então o contexto mostra que com a doença de Uzias, gerou-se uma crise econômica e, obviamente, o início de uma crise espiritual. Porque Uzias, a Bíblia diz que Deus o ajudou, Deus era com ele, gostava dele, do que ele fazia, mas ele se ensoberbeceu. O poder subiu a cabeça, e ele esqueceu de tudo que tinha feito e quis ser até o que não era. E como a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outrem, então ele é sucumbido na história. Então, com a sua morte, os irmãos observem que com a morte dele, a crise espiritual, comportamental em Judá estava tão terrível, que Isaías faz menção de dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. Então, ele, no ano que ele foi chamado para transmitir uma palavra de Deus a Judá, ele vai dissertar, ele vai relatar como estava a situação. Veja que Isaías mostra uma situação terrível, que parecia irremediável. O povo insensível, o povo corrompido, o povo com um linguajar que não era apropriado, a ponto que Deus disse que o povo estava como um corpo apodrecido, cheio de chagas. E o pior, não queria ser sarado. O povo se conformou com as circunstâncias. Então Isaías entra como um oráculo de Deus. Veja que Isaías começa a profetizar no ano em que morreu o rei Uzias. E a sua extensão profética é considerada sobre 4 monarquias: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, Jotão assume o poder muito novo. Tentou trazer de volta, mas não conseguia, porque ele não teve força e nem quis botar a cara, se expor, por conta do cargo, da posição, de provocar um renovo. Ele tentou, mas não conseguiu tirar o pecado do meio do povo. Então aumenta, porque agora, além da crise espiritual, desencadeia-se uma crise social, política e econômica. Agora imagina o povo da promessa, na terra da promessa, entra em um marasmo de crise espiritual, política, econômica. Quando o Jotão morre, esta era a crise. O povo não dava ouvido a Isaías. Aí a Bíblia diz que vem Acais. E o rei Acais vem como uma esperança, prometendo que ia eliminar os problemas, trazendo uma proposta que iria enaltecer o contexto econômico, que iria trazer resolução para o problema espiritual, e houve uma esperança. Mas só que ele entra pelo lado errado. Para resolver o problema econômico, diz a Bíblia, que ele vai procurar o rei da Síria, para um relacionamento mais profundo, diplomaticamente falando.
Então ele se predispõe a se vender. Ele se predispõe a vender Jerusalém para a Síria em troca de um alavancar econômico. E a Bíblia diz que o rei da Síria aceitou a proposta. Quando o rei da Síria aceita a proposta, agora ele investe. Agora Jerusalém, Judá, tem um apoio da maior e mais poderosa nação. Ele se alia. Isso ia alavancar o contexto econômico. Então, depois que ele estabelece, ele vai resolver o problema espiritual. E como é que ele vai resolver o problema espiritual? Esquecendo Deus e querendo tirar o Deus dos seus pais da mente do povo. Então a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os sacerdotes de Deus, aqueles sacerdotes, entre aspas, parte deles que queimavam o incenso, oferecia sacrifícios, e leva para a Síria, para aprender a como adorar os deuses da Síria, para chegar em Judá e implementar na mente do povo. E ele o faz. A Bíblia diz que quando eles voltam, Deus já não era adorado, e agora piora, porque aquilo que havia de esperança de um avivamento foi jogado por terra. Ele começa a enaltecer os deuses da Síria. Por isso que a Bíblia diz que nos montes em volta de Sião, ou em Judá, ele estabelece altares aos deuses da Síria. E o povo agora clamava o Deus, ou os deuses supersticiosos da Síria. Ele manda eliminar tudo que era de Deus. Fecha a porta da igreja. Está escrito, ele manda fechar a porta do templo. Não havia mais culto. A situação ficou horrível. Não havia mais perspectiva de adorar a Deus verdadeiro. Agora imagine uma crise, agora acirrada, agravada. Estava bem economicamente, mas mortos espiritualmente. Quando o rei Acais morre, é esta situação que ele deixa. Tudo corrompido na sua maior parte. Do povo, a parte sacerdotal, a parte governamental, todos, exceto poucas pessoas no anonimato que ainda nutria uma esperança. Então é quando vem Ezequias, seguindo a dinastia. E aqui a gente vai ver que, independente da circunstância, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa pelo menos de um homem, de uma mulher, para mudar a história de uma nação. Veja que quando o rei Ezequias, filho de Acais, assume, ele procura em primeiro lugar o profeta Isaías. E o profeta Isaías, como provocador de uma renovação, de um avivamento, se alia a ele. E ele vai promover uma reunião para saber se ainda existia alguém que estava disposto a provocar um avivamento quando parecia não haver mais esperança. E a Bíblia diz que ele encontra. Alguém diz, ainda tem alguns que mesmo não podendo adorar no templo, que a porta está fechada, que mesmo não podendo adorar a Deus em público e nem o adorar, mas eles ainda queimam incensos a Deus, ainda tem adorador, mesmo no meio da crise, Deus ainda preserva uma geração que não se rende. Então ele faz uma reunião com estes queimadores de incenso, com esses que, escondidos, anônimos, mas não se dobraram.
Sempre Deus preserva uma geração que não se corrompe. E ele faz uma proposta. Se eles estavam dispostos a recomeçar, se eles estariam dispostos a viver aquele avivamento que houve antes, que eles estavam dispostos a viver de novo a presença de Deus. E quando esses queimadores de incenso concordam em uma renovação, veja que ele vai subir as montanhas aonde tinha os altares aos deuses da Síria. Eles saíam quebrando, jogando por terra, como gritando: agora só se adora ao verdadeiro Deus. Ele manda reformar. Ele manda abrir de novo, limpar, tirar a imundícia. Ele manda reformar a casa de Deus, a igreja, dizendo que ainda ia ter culto, o culto da restauração, o culto do avivamento, o culto que a glória de Deus ia voltar. E a Bíblia diz que ele andava fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Limparam a casa, tiraram a imundícia, e ele marca o culto do avivamento. A Bíblia diz que naquele culto preparou tudo como de costume, louvores originais que foram compostos por Davi, sacerdotes aparamentados, os músicos adorando e o povo dando glória. A Bíblia diz que naquele culto Deus voltou e a glória foi tão grande que quem estava dentro não conseguia ficar de pé. Quem estava fora colocava a cara no chão, independente do cargo, da posição, se arrebentava no chão e adorava a Deus no meio dos louvores. Olha para quem está ao outro lado, diga: independe da circunstância, não se dobre, continue queimando incenso, continue adorando, mesmo que só tenha você e outro. Mas Deus não precisa de multidão, aonde tem 2 ou 3, pode começar um avivamento. Ele provoca um dos maiores avivamentos da reforma. Ele enfrenta o rei da Síria. Ele traz Deus de volta para Judá, para Jerusalém. Ele faz. Quando ele prepara tudo, vou sintetizar. Você chega no capítulo 38. A Bíblia diz que ele adoece. E a enfermidade dele era difícil de se curar. Os médicos fizeram de tudo para o sarar, mas não conseguiram. Então Deus manda Isaías dizer a ele que ele ia morrer. Foi Deus que falou: ele vai morrer. Diga a ele que ele não vai viver. Diga a ele que punha as coisas no lugares. Diga a ele que eu vou recolhê-lo. E ele não vai ser curado. Oh, que profecia difícil. Isaías vai no palácio e entrega o recado a ele. Veja que aqui há algumas agravantes. Primeiro, Deus disse que ia o tirar, ia o recolher, ele ia morrer. E qual era a primeira agravante? Ele não tinha filhos para sucedê-lo. Em segundo lugar, quando o Isaías entrega o recado, a profecia, ele conhecia quem era Isaías, ele sabia, ele acreditou. Se Isaías falou, é verdade. Então discutir com o meu amigo Isaías não vai resolver. Só tem um jeito: falar com o Deus que eu conheço. Como vai continuar a dinastia davídica?
se ele até aqui não tinha filhos? Então ele vai orar a Deus. E veja que na oração dele, dá-se a entender que ele entendeu e ele tomou para si que se Isaías falou, eu já vou me considerar morto. Aí ele vai falar com Deus. Eu vou parafrasear. Ele diz, Senhor, eu vou parafrasear para dar sentido. Tudo bem, pode me levar. Mas a coisa mais triste para um rei era partir sem deixar sucessão. A dinastia davídica ia parar ali. Aí ele vai usar o crédito que tinha contra todas as possibilidades humanas. Tudo bem, se o Senhor disse que vai me levar, fazer o quê? Já vou me considerar morto. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Veja que ele já fala como já morto. Ele diz, lembra-te, o crente que eu fui. Lembra que eu andei na tua presença? Lembra que eu fiz o que era reto diante de ti? Ele estava dizendo, por qual motivo tu vai me matar? Porque eu sou um crente que fiz o que ninguém quis fazer. Acaba o assunto e ele vira o rosto para a parede e espera só o último suspiro. As lágrimas caem, mas a voz sobe. E quando a voz sobe, a Bíblia diz que Deus vai olhar a história. E diz, ele tem razão. O profeta ainda nem tinha passado do portão do palácio para casa. Aí Deus vai e diz, Isaías, volta lá. E diz a ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi o choro, as lágrimas dele. E eu resolvi mudar. Diga a ele que ele não vai morrer. Eu vou dar mais 15 anos para ele de vida. Veja que o profeta Isaías volta. Transmite, imagina a situação do profeta. Ele poderia questionar Deus, mas não, volta. Porque a oração dele foi curta, mas foi sincera. Vale a pena, irmão, manter-se firme. Mesmo que os lados estejam apodrecidos, vale a pena ficar de pé. Ele eleva a voz. E o profeta volta dizendo, escuta o que diz o Senhor. Eu ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. E Deus mandou eu voltar para dizer que você não vai morrer. Ele vai te dar 15 anos. Você vai ver que foi nesses 15 anos que Manassés nasce. Ele gera Manassés. E nesses 15 anos, Manassés foi criado ao pé de um pai que tinha história espiritual. Manassés foi criado dentro de um palácio que Deus fazia parte. Manassés foi criado ouvindo Isaías conversar, profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida do seu pai. Veja que no prazo de 15 anos, Ezequias morre. E você vai observar que a Bíblia diz, e Manassés começou a reinar com 12 anos. Veja que ele começa a reinar
no período dos 15. Deus deu 15, o suficiente para ele nascer, para chegar à idade, na cultura de 12 anos, que já tinha uma liberdade, começar a reinar. A resposta de Deus: eu não vou deixar você sem dinastia, eu vou deixar você. E respondeu. E Manassés, até aqui, foi criado dentro da igreja, digamos assim. É difícil entender Deus, gente. É por isso que eu quero contar essa história bíblica para você, com experiência pessoal. A Bíblia diz que quando Manassés, com 12 anos, não dá para acreditar na ótica humana o que ele fez. Tendo o pai que ele teve, a história do pai que ele teve, criado na casa deste homem. O pai morreu, com 12 anos ele assume todo o comando. E quando ele assume, é o contrário do pai. Se você começar a ler do capítulo 1, do versículo 1, do 33 do versículo lido, você não acredita que aquele rapaz teve coragem de fazer isso. Primeira coisa que ele faz é reatar a aliança diplomática com o inimigo do pai, o rei da Síria. Segunda coisa que ele faz é trazer de volta tudo que o avô tinha feito. Estabelecer culto aos deuses alheios. A terceira coisa que ele faz é mandar fechar a porta da igreja. Está escrito. Chega no pátio, nos 2 pátios da casa de Deus e levanta altares para adorar as estrelas e não mais a Deus. A Bíblia diz que ele provocou um pecado e levou o povo a pecar. E olha a gravidade. Um menino nascido na igreja, aos pés de um rei e ouvindo um profeta de Deus. Ele chega ao ponto de queimar os seus filhos no fogo em sacrifício aos deuses estranhos. Se você ler até o versículo 10, você não teria coragem nem se tivesse chance de apertar a mão desse rapaz. Ele deteriorou-se. E a Bíblia diz que Deus tentava falar com ele. E o povo, ele era tão ruim que conseguiu contaminar o povo, botar na mente do povo não buscar a Deus, não adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus tentou falar e ele não quis ouvir. Agora olha o que é que Deus faz. É aqui que eu quero trazer esta palavra de estímulo para você. Você queria ser pastoreada por este homem? Você queria? Como ele era rei, gente, ele queimou os próprios filhos no fogo, sabendo o Deus que tinha. Cresceu ouvindo os milagres. E para piorar, diz a tradição que ele mandou matar Isaías. A tradição diz que a morte de Isaías foi tão cruel que quando a perseguição encontrou Isaías, ele tratava Isaías como um terrorista, mandou serrar Isaías no meio, como se fosse um pedaço de madeira. Como ele não quis ouvir, era para Deus funilá-lo. Mas a história do pai falava alto. A Bíblia mostra, pela sua rebeldia, então Deus permite. Veja que com tudo isso de ruim, Deus ainda o protegia. Vai entender esse Deus? Como ele não quis ouvir, a Bíblia diz que Deus permitiu que os comandantes, os príncipes dos assírios, invadissem Judá e Jerusalém.
E quando invadiram Judá e Jerusalém, destruíram. Prenderam Manassés. A versão da linguagem de hoje diz que entre os espinhos. Outras versões mais atualizadas, entre ganchos. Enrolaram ele de espinhos, de ganchos. Amarraram-o com correntes. E o levaram como escravo para a Babilônia. Está escrito que a gente leu. Se fosse até hoje, quando a gente lê a história e não medita no contexto, a gente diz bem feito. Na maioria das pessoas tem Manassés, e correto, como o pior, ou um dos piores, ou o pior rei de Israel. Era aquela pessoa que agora a gente teria todo motivo para dizer bem feito. Esse aí nunca mais volta. Esse aí nunca mais vai ser ninguém. Não é assim que, entre aspas, a gente costuma fazer? Desistir das pessoas. Mas o juízo de Deus não é como o nosso. Os olhos de Deus não veem como os nossos. O amor de Deus não é como o nosso. A Bíblia diz que quando ele está entre os espinhos e as cadeias, a mente volta a lembrar quem era o pai. A mente volta a lembrar quem era o Deus do seu pai. E o que é que ele faz? Ele quebranta o coração. Se arrepende de tudo que fez. E ora insistentemente ao Deus do seu pai. Você colocaria esse rapaz para cantar de novo no conjunto que você lidera? Você colocaria esse rapaz para pastorear a sua igreja de novo? Olha o que Deus faz. A Bíblia diz que entre os espinhos e entre as correntes ele orava. E é que Deus ouviu ele. Deus ouviu a sua oração. E permitiu que ele voltasse para Jerusalém e devolveu o trono para ele de novo. O que é que o senhor quer dizer, pastor? É que independe como você chegou aqui, independe o que acham de ti, não te preocupa se o coração se quebrantar. Deus é o mesmo Deus para te trazer de volta quando ninguém acreditava mais. Você vai, querendo ou não, você vai ter que aceitar. Ele volta, senta no trono, refaz e começa a tirar tudo que ele fez no passado e tirar e botar Deus de novo no lugar. Começou a cultuar e até morrer foi fiel ao Senhor. Se você puder, olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, o amor de Deus é maior do que as tuas fraquezas, o amor de Deus supera as tuas fragilidades. Deus não desiste de você, mesmo que não tenha mais jeito na ótica humana. Vai entender Deus. Ezequias tinha crédito para dizer: eu sou fiel. E Deus ouviu. Manassés não tinha um centavo de crédito.
Manassés era aquele rapaz que todo dizia: acabou, acabou, acabou. Mas Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Ele não desiste de um projeto. Porque se Deus desistisse de Manassés, ele ia acabar com a história de Ezequias. Deixa eu me dizer o que vocês já ouviram, mas é a primeira vez que eu estou aqui. Só em eu estar aqui pregando para vocês é resposta de Deus para você. Porque quantas vezes esse ouvido meu não ouviu alguém dizer: esse negro não vale o que come. Quem olhava para mim, quem estava perto de mim, não acreditava, não dava um crédito e nunca investiu em mim. Mas um dia chegou um pregador, por 3 meses, me evangelizando, que Jesus ainda acreditava em quem o homem não acreditava. Que Deus ainda acreditava em projetos que o homem achava que não valia, era falido. E eu disse a ele: não, eu tenho muitos defeitos. Ele disse: é por isso que este Deus é especialista em quem não presta. Ele restaura quem ninguém dá mais nada. Respondeu o pai Ezequias. Era fácil, mas responder e ouvir Manassés, restaurá-lo. E me levou para a igreja e Jesus me aceitou. Com todos os defeitos que eu tinha. Com 1 ano e meio de crente. Estava em um culto como este, só que era um dia de domingo. Dentro do canavial, onde eu congregava. Aceitei Jesus lá. Pastor do Nordeste sabe que eu estou falando de canavial. E Jesus me encontrou. E naquele dia, depois de 1 ano e meio, naquele culto, o pregador olhou para mim e disse que Deus estava abrindo as fronteiras. Que eu era um projeto de avivamento, de restauração. E que o mundo iria ouvir eu pregar. Mas as circunstâncias não eram favoráveis. Pobre, sem leitura suficiente. Então, quando terminou o culto, imagine que eu orava, eu não perdi o culto, eu era crente, e como sou. Imagine que mesmo assim eu fui desacreditado. Imagine Manassés. Então foi quando um grupo de obreiros me procurou, com medo de eu perder a fé, e disse: Bento, esquece aquele culto. Mas como assim? Tira aquela profecia da cabeça. Você viajar o mundo, o Brasil, olha para você, você é pobre, analfabeto, você é preto, procura o teu lugar. E a ficha caiu. E como eu já vinha rejeitado lá de trás, eu disse: até aqui, desse jeito, eles têm razão. Aí voltei, refleti, e naquele dia eu disse: eu não vou entrar mais numa igreja. Vou desistir. No próximo dia, eu fui entrar na igreja para fazer a última oração e desisti. O meu propósito era agradecer
Era 1 ano e meio de crente, orar meia hora. Eu tinha o costume de orar 4, 8 horas e ir embora. Quando eu dobro os joelhos, pensando em me levantar, depois de agradecer, não conseguia mais. Porque tinha 2 mãos aqui paradas e uma voz entrando nos meus ouvidos, dizendo: quando eu te chamei, já sabia quem tu eras. Eu não desisto de você. O homem pode desistir, eu não. Eu passei até 4 horas da tarde em lágrimas, em grito e desespero. 4 horas eu me levantei, convicto ainda de não voltar mais. Aí vem uma criança, um adolescente, e gritando desse gênero: Nival, a tua filha, na época de 9 anos, passou mal e tua esposa levou ela para o posto de saúde. Fazenda, um posto de saúde que ainda hoje tem, precário. Isso em 1994. Eu cheguei no posto de saúde, quando o médico mandou eu entrar, ele disse: eu não pude fazer mais nada, ela já deu entrada em óbito. Leve o corpo para casa, prepare o funeral, que eu não posso fazer mais nada. Desacreditado, perdi a filha. O que fazer agora? Gritar. Peguei a criança no colo, pronto para desistir de tudo. Quando eu fui para casa, ela sem vida. Quando eu fui entrando na rua da minha casa, o Espírito Santo falou comigo e disse: leva ela para onde você estava, orando. Que eu vou te mostrar que eu não vejo como o homem vê. Eu vou te mostrar quem sou eu hoje. Eu vou te mostrar quem sou eu. Eu fui impulsionado, porque humanamente eu não tinha como ir. Mas eu fui impulsionado por um poder e passei direto com o cadáver da minha filha no colo. A minha esposa chorando. Tinha deixado a porta da congregação entreaberta, empurrei com o pé, caí de frente de um púlpitozinho de cimento. E comecei a gritar. O médico, preocupado, foram dizer que eu estava doido. Ele foi à igreja, entrou. Os vizinhos começaram a rodear a igreja. E eu gritando, o médico tentando me acalmar. Quando o médico tentava me acalmar, eu ouvi aquela voz poderosa, dizendo: eu não desisto de você. Você é um projeto meu. E para você saber que eu estou no projeto, veja o que eu vou fazer. Não deu 10 segundos, a menina começou a se mexer. E daqui a pouco começou a pular, saltar e dar glória a Deus dentro da igreja. O médico sem entender o que é que está acontecendo. E eu gritando: o Senhor disse que meu projeto morreu, que Deus desistiu de mim. Mas Deus é vivo, Ele não desiste dos seus projetos. Ele não desiste das suas promessas. Ele não desiste do que o faz. A menina já voltou andando. Está com 38 anos, canta, que é uma beleza. Adora a Deus. Deus silenciou. Deixou com que quem não acreditava pisasse sobre mim. Como disse Jeremias: deixasse-me pisotear, quebrasse os meus dentes, deixaram os zombadores zombar de mim. Mas ele disse: mas eu me apego em uma única coisa, e essa coisa ainda me dá esperança, é que a tua misericórdia não tem fim. 15 anos depois,
Ele me coloca para pregar no maior trabalho do meu estado, para que o povo, o estado todo me conhecesse. Um ano depois, eu já recebia um telefonema da Suíça, Europa, querendo que eu fosse pregar, e eu fui, a fronteira se abriu. Agora o Brasil todo vai me conhecer. 2014, aí eu recebo a ligação, era para vir para Nova York. Eu vim, as fronteiras se abriram. Desde lá eu sou bem recebido aqui, nunca mais parei de vir, já tem umas 50 vezes, tem meses que eu venho 4 vezes pregar o Evangelho de Cristo nesta terra. Hoje eu prego nos maiores congressos do Brasil, ou entre os maiores, prego na convenção geral da maior denominação do Brasil, pentecostal, prego nas maiores igrejas como também nas pequenas, prego para 40 mil, prego para 2 crentes do mesmo jeito, e o nome de Deus tem sido glorificado. Quem não acreditava, quem dizia que não tinha jeito, que eu desistisse, hoje diz que eu sou orgulho dele, hoje carrega a minha mala, hoje dá glória a Deus, hoje vê o que Deus faz. O que o senhor quer pregar, dizer, pastor? Eu não vim aqui apontar os teus erros. Eu vim aqui porque esta mensagem queima no meu coração. Eu vim aqui porque eu estava orando e a mensagem que veio era a restauração. Veja que Manassés estava entre os espinhos e ele não tinha crédito, ele não tinha nada que valorizasse, que levasse a Deus a ouvir a sua oração, a não ser a história dos pais. Quando ainda hoje, sabendo a história, a gente ainda não acredita e não dava crédito a ele, aí Deus vai lá, tira ele dos espinhos, tira ele dos ganchos, tira ele das correntes, diz: você vai voltar, coloca ele no trono de novo. Quem gostou, gostou, quem não gostou, problema dele, mas foi Deus que fez, ponto final. Como você chegou aqui, filho? Diante disso, você vai ter motivo para desistir? Diante disso, você ainda vai ficar cabisbaixo, com a cara triste, dando ouvido a quem não acredita em você e fechando os ouvidos para um Deus que não desiste de você? Hoje eu ainda encontro alguém que diz: eu não concordo com o que Deus fez com você. Porque você é pobre ainda, você é preto ainda, você estudou, mas o resto você ainda é, não como antes, porque antes, ele sabe, a gente comia cus 40, que era o cuscuz do pobre, e comíamos caroço de jaca para sobreviver. Quarentinha. Hoje, já come churrasco. Hoje, já come nas melhores churrascarias. Hoje, olha o que Deus faz, já dorme em melhores hotéis. Tem hotel, irmão, que eu chego, que a cama é quase maior do que a minha casa. Eu digo: vou dormir atravessado hoje só para chatear, só para Deus, só para glorificar a Deus. Aí eu durmo atravessado. Aleluia! Eu não concordo, porque você ainda tem muito defeito. Concordando ou não é problema seu, é Deus que quer, ponto final. Eu vou dar glória a Ele, eu vou louvar a Ele, eu vou dizer para Ele. Então só em você estar olhando para mim já é um motivo para você não desistir. Deus precisou mudar minha cor, continuo preto. Precisei botar lente de contato para ficar velho no olho? Não, continua fechadinho do mesmo jeito. Precisei estirar o cabelo para as agendas abrir? Está do mesmo jeitinho. E ficando mais ruim, porque estou ficando mais velho. Mas quanto mais piora, mais as agendas se abrem. Quanto mais piora, mais Deus é glorificado. Quanto mais não acredita, mais Deus diz: é um projeto meu, é um projeto meu.
Fique de pé, por favor, que eu quero orar com você. Ei, Ereba. Cadê a equipe de louvor? Me ajuda que eu quero orar. Deus está restaurando vidas nesta noite. Não estava nos meus planos estar aqui, gente. Francis sabe. Eu não costumo passar 15 dias, aonde quer que seja. Eu venho quinta, volto segunda. Mesmo que seja necessário voltar quinta de novo. Eu vim para pregar 3 finais de semana. E muitas igrejas do norte, grandes, tentaram que eu ficasse lá e não viesse aqui. Eu recebi para pregar com Francis. Mas aí Davidson me liga. E para mim só era um dia. Eu disse, eu vou ficar. Então não era para eu estar aqui, não estava na agenda. Mas eu orei e Deus me deu esta mensagem. Ele tirou um crente ruim, sem crédito, dos espinhos e das correntes. E devolveu o trono para ele de novo, quando ele não tinha méritos. Quando todas as circunstâncias humanas diziam, acabou, esse não presta, esse não vale nada, esse não tem mais jeito. E Deus deu o jeito dele, e ele terminou enterrado no jardim do palácio e não na Babilônia. Então, se você chegou aqui querendo desanimar, você não tem mais motivo para isso. Eu estou aqui como resposta de Deus à tua oração e à tua pergunta. Não dá mais para desistir. Deixa eu te pedir um favor. Se você está perto de um amigo, de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja um íntimo, vira para ele aí, vira para ele. Se você pode. Me ajuda aqui, filho, me ajuda aqui. Vira para ele assim. Se for íntimo não tem problema, mas se não for do mesmo sexo, se você tem comunhão, se você olha para ele assim como eu estou com o meu amigo aqui, olha para ele assim, não olha para mim, não olha para ele e diga para ele, não importa como você chegou esta noite, se entre os espinhos e as correntes, se desacreditado ou não, diga, o importante é que você chegou. E eu tenho um recado de Deus para você. Não dá mais para desistir. Deus não desiste de você. Diga para ele, se alguém pensou que você era um projeto falido, que você não tinha crédito, diga, quebrou a cara, porque Deus ainda é Deus e não desiste de você. Abraça ele e diga, receba renovo. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, filho. Se Deus renova, Deus. Você que nunca mais falou línguas estranhas, receba renovo agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora. Você que nunca mais sentiu esta alegria, receba agora, porque eu estou orando, a igreja está orando. Senhor, renova a tua filha, renova o teu filho, Senhor. O pastor orou aqui, Senhor, por restauração. Eu estou orando também por restauração. Vai, penetra neste coração, nesta alma. Pode até não ter crédito, mas tu és o Deus que ouve até quem não dá crédito e restitui o que foi perdido. Adore, adore, é você e ele. Adore, adore, deixa essas lágrimas cair. Adora!